Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Cadilo TV. Eu sou o Jorge Zádia e na edição, na rúbrica de hoje, vamos falar com Abraão Conjuca, ele que é jurista e advogado. E o nosso tema, na verdade, vai em torno da grande questão que fiz circular nas redes sociais, que diz, né, se é obrigação do pai, dos pais, no caso, deixar herança aos filhos ou não. Então, melhor do que ele, como advogado e jurista, o meu grande amigo vai ter que nos esclarecer aqui, esclarecer aos internautas o que é realmente obrigação ou não dos pais. Abraão, seja bem-vindo à minha edição. Muito obrigado. Cordial saudações a todos que nos acompanhem. Portanto, trago-nos aqui um tema muito importante, que é uma situação que tem vivenciado na nossa comunidade, que carece de ser dissipada algumas dúvidas que, de facto, têm vivenciado conosco. No entanto, em nota introdutória, sou jurista, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados, Estamos aqui para conversar, né, com e certeza, com certeza. entender essa grande questão da herança. Mas antes de avançarmos, eu gostava que o Abraão definisse, né, ou resumisse herança. O que é herança? Em síntese, gostaria de definir o que é uma herança e o que é uma obrigação. Herança é o conjunto de direito deixado pelo decúbio aos seus descendentes, nesse caso os filhos. Enquanto que obrigação é o vínculo que une uma pessoa de outra mediante uma prestação de serviço. Pronto, já dá para entender, de acordo com a explanação do doutor, né? Então, a obrigação é uma questão de lei, né? Com certeza. Bom, boa. Agora, a grande questão que vem é ou não obrigação os pais deixarem herança aos filhos? Bem, não é obrigação do pai deixar herança pelos filhos, mas, conforme fazia menção naquilo que é a definição de herança, heranças são conjuntos de patrimônio deixado pelo filho. Ora, existe pais Pelo pai, que, no caso. sim, sim, pelos pais, sim, sim, ou pelos pais. Neste caso, existe pais que não deixam sequer herança, dali é que não é obrigação, porque a obrigação é a chamada a responsabilidade a ser assumida mediante um contrato, um vínculo contratual entre, poderia dizer, entre o filho e o pai. Dali que não é chamada a responsabilidade do pai deixar herança ao filho. Ok, então como é que podemos analisar aqueles casos dos filhos que fazem confusão, não é? Salvo erro, ahm, quando o pai não deixa nada a eles, por exemplo. Ou nesse caso, o dicuio, não é? Esse é o termo certo. Certo, 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 certo. Quando o dicuio, no caso, é grande termo. Quando o dicuio não deixa algum bem, né, para eles, eles fazem certa confusão. Como é que podemos encarar, como é que podemos analisar esses indivíduos? Digo que este é um comportamento errado, ou seja, aconselho a comunidade no geral a não se prender naquilo que são os bens ou não os bens dos pais, porque não é obrigação jamais, por lei, os pais deixarem eh, herança aos filhos. Será uma questão moral, né? Tipo, o pai deixar. É uma Não, questão de clarificar. clarificar aqui bem as coisas. Portanto, existem situações em que o pai, enquanto em vida, vem a deixar patrimônio aos filhos. Logo, são chamados aqueles que são conhecidos como os legítimos sucessórios. Existe o título de legitimários e a sucessão testamentária. O que é, de facto, a sucessão legitimária? A sucessão legitimária são aqueles eh, herdeiros, de facto, que a lei prevê quando alguém vier a morrer. Portanto, Mas esses casos é naqueles em que deixam um testamento.
Não é neste caso. Existe sucessão testamentária e sucessão legitimária. Deixa clarear É novamente. melhor, é melhor. Sucessão testamentária é quando o indivíduo em vida elabora um testamento por escrita, não de forma tácita, por escrita, enquanto que a sucessão legitimária é o direito que os sucessores, deixa aqui abordar quais são os sucessores, aquilo que a lei prevê, nos termos do artigo 2133 do Código Civil, que os herdeiros legitimários são os ascendentes, primeiro, os descendentes, segundo lugar. Em terceiro lugar, temos o irmão e outros colaterais. Em terceiro lugar, temos a esposa, ou nesse caso, o cônjuge, se porventura venha a falecer o homem e a esposa, se venha a falecer o esposo se vem a falecer a esposa e o esposo, assim sucessivamente. Em quinto lugar, temos o Estado. Quando é que aparece o Estado como herdeiro de um patrimônio deixado? Calma, é possível o Estado receber o meu patrimônio? Com certeza, Manuzati. Vamos lá explicar essa questão. Com certeza. Portanto, no chamamento dos sucessores, conforme a que alenquei os 5 herdeiros legitimários, aparece em quinto lugar o Estado naquelas situações em que é chamado os herdeiros legitimários, primeiro que são os filhos, que são os descendentes, não tiver filho, são chamados os pais, em segundo lugar. Em terceiro lugar, se não tiver pais, é chamado a esposa. A esposa, por quê em quarto lugar? Porque a esposa já é mediante do patrimônio, ou seja, do patrimônio do decúio. Na eventualidade de não tiver esses 4 elementos, dali é que considera-se herança jacente. Que é o Estado, no caso. Sim, vaga para o Estado, porque não tem nenhum herdeiro legitimário. Agora, se o decúio, enquanto em vida, vem a deixar um testamento, é subtraído naquilo que são o patrimônio do decúio, logo ter tido um inventário de quantos são os bens deixados, é dividido aquilo que era a vontade do decúio no testamento. Não sei se lhe faço entender. Tá claro, tá claro. A outra questão que vem agora em debate é possível os pais excluírem um filho do testamento? Se sim, em quais situações? Sim, bela questão, bela questão, bela questão. A lei prevê que é possível o pai, ou seja, é possível ser excluído um filho da herança. A lei diz que a estes são considerados indignos. O que é que significa indignos? Indignos são os filhos, enquanto o pai em vida, a criar algumas artimanhas para que o pai sucumbisse, para ele se aproveitar da herança. Logo comprovado que esse filho estava envolvido na causa da morte do pai, logo é afastado na partilha da herança. A essas situações, sim, é possível afastar os filhos da... É aí onde vem grande confusão. É aí onde vem grande confusão, porque o filho, quando notar que está a ser afastado, Certo. aí então começa a confusão da herança, que a casa é minha, o terreno é meu e pronto. Às vezes, e essa é uma grande questão que tem assolado as nossas famílias ultimamente, porque o pai decidiu deixar em 3 e não no quarto, por exemplo. E Não, aí começa o não. pânico. E os filhos não querem entender a lei. Não, Manuzade. Parece que a questão que
temos vivenciado nas nossas comunidades, nossa família angolana, mais interferência dos tios, são interferências das tias, são interferência no cômputo geral de toda a família, quando a partilha da herança, fazendo de forma empírica, não via da legalidade. Princípio, olha, todos os atos deste processo devem obedecer o princípio da legalidade. Aquilo que está tipificado na norma, pelo que são as orientações, direitos sucessórios. Portanto, aconselho e desencorajo já estas pessoas que têm enveredado por essas práticas a não continuar. Quando estiverem diante de uma situação de partilha de bens, de preferência, irem ao tribunal ou usarem a via extrajudicial, que é a via mais certa de resolução do conflito. Como é que funciona a via extrajudicial? A via extrajudicial funciona a partir de um idôneo conhecedor da matéria de direito, por exemplo, um jurista, um advogado, vai servir como árbitro para que sana-se essas situações, não por via de discussão, aquelas situações que nós temos vivenciado. vivenciado. E eu por acaso já queria questionar como evitar essas brigas em termos de herança, mas o doutor já acabou de explicar que, né, devemos seguir as vias legais, né, Certo. procurar alguém conhecedor da matéria, que é para poder encaminhar a situação toda, né, ou por via de um tribunal, no caso. Pronto, Abraão, mais uma questão aqui, deixa-me lá ver a minha cábula. Aliás, havia internautas, né, que durante os dias que eu fui publicando essa questão, havia pessoas que diziam que existem vários tipos de herança, não é? E no caso mencionavam herança material ou imaterial, essa é a minha presunção, né? Desculpa ser presunçoso, porque uns comentavam que, pronto, a educação, por exemplo, né, é uma herança deixada pelo pai. Não sei se o Dr. Abraão vai concordar comigo, ou com esses internautas, no caso. Segundo alguns manuais de estudo de direito e alguns pensadores, definem que herança são todos os patrimônios deixados pelo de cunho. Mas também podemos... deixa eu aproveitar bom, claro, né? A educação vai ser considerada um patrimônio? Mas não. O patrimônio é aquilo que são chamados os imóveis, não? Os imóveis, sim. Com certeza. Nesse caso, o patrimônio material. Patrimônio material. Portanto, mas nessa ordem de ideia, há pensadores que defendem que o direito autorais também pode ser constituído como herança. Ok. Portanto, temos aquelas situações que o malogrado vem a se calhar ter uma obra discográfica e que Sim, no caso do Nagrelha, né? Com certeza. Nagrelha, nesse momento, um decuio, De cunho, deixou as obras, né, os direitos autorais a alguém, no caso. Com certeza. Mas a grande questão aqui não é exatamente nesse sentido. É no sentido de eu, como pai, não é, eduquei os filhos, né? Pronto, dei a educação que deveria dar, a instrução, a formação. Os internautas, consideram como também uma herança. Não sei se esse é o caso. Existem normas de extrato moral, de extrato religioso. Portanto, creio eu que só poderia ser herança, conforme já fiz menção, se fosse um patrimônio físico. Pronto, então, em resumo, herança é apenas virado a questões materiais. Com certeza. Questões materiais. Está claro. Mais uma questão que eu tenho aqui. Os enteados, os filhos adotivos, em que posição estão a nível da herança? Essa é uma das questões pico. É pico. Com certeza. Certo. A lei prevê que os enteados, os filhos, encontram-se sobre o mesmo pé de igualdade, porque nos termos do artigo 128 do Código de Família angolana, que é a lei 1/88, prevê que
o filho nascido dentro do casamento tem o mesmo direito com filhos adotados. Nesse caso, se os filhos forem registrados em nome dos parentes, portanto, gozam do mesmo direito com os filhos feito no provento do lar. Nesse caso, vocês que estão aí em casa que têm enteados, inscrevam, esse é o termo, né? Inscrever ou como é que é? O testamento, no caso. Escrever testamento? Não, no caso, incluir, né? Devem incluir Certo, os enteados. incluam, sim. Ok, incluam os enteados, por favor. Portanto, porque os filhos fazem parte dos elementos familiares, portanto, os elementos familiares que são o parentesco, a união de facto e a própria adoção, portanto. Logo, estes fazem realmente parte do testamento se porventura forem registrados em nome do decui. Na verdade, essa questão vem em torno de, ok, né, eu estou com a minha esposa, e a minha esposa veio na relação já com um filho, né, digamos, e não está registrado em meu nome, está registrado, obviamente, em nome do progenitor. Neste caso, Aqui chama-se. Ou seja, para este caso, muito diferente, porque ele não foi registrado em seu nome enquanto pois, vida. pois. Se porventura fosse registrado, aí sim poderia estar afeto na partilha da herança como herdeiro sucessor. Então, como não está registrado, não vai receber nada. Não, como não está registrado, não vai receber nada. Mas se, pelo princípio de boa-fé, for indexado junto do testamento, que são a própria herança testamentária, aí sim, neste caso, a lei abre essa exceção. Ok. Mas se não for registrado em teu nome, pá. Está claro, está claro, está claro. É um tema muito pertinente, mas eu gostava de pedir já né, como conclusão que o Dr. Abrão concluísse, né, a grande questão. É ou não obrigação dos pais deixarem herança aos filhos? Sim. Conforme foi a minha abordagem diante desenrolar da nossa temática, portanto, aconselho que não se prendem naquilo que tem sido as informações absorvidas na sociedade de que é obrigação do pai deixar herança para o filho. Portanto, não é obrigação do pai deixar herança para o filho. Se, porventura, o pai não construiu sequer quaisquer patrimônio, o filho não tem obrigação de exigir que o pai lhe dê a herança. Por quê? Porque obrigação é o vínculo jurídico que liga uma pessoa a prestar uma determinada ou um determinado serviço. Dali é que o pai não é obrigado a deixar herança pelos filhos. Mas, se o pai vier a deixar herança, sim, não necessariamente o filho exigir. A própria lei se regulariza em tratar essa questão, porque é de lei que os filhos são herdeiros legitimários. Logo, faz-se a divisão equitativa de acordo com os filhos e a herança deixada pelo decúbito. Agora surgiu, não sei se vamos retornar ao debate, mas surgiu uma questão. A lei obriga, ou seja, a lei dita que os filhos fazem parte dos que devem receber a herança. Com certeza. Ok. Se eu, como pai, não é,
dividir os meus patrimônios ou o meu patrimônio aos meus sobrinhos e não incluir os filhos, a lei virá contra, não é, de acordo a obrigação que a lei apresenta, ou exatamente a obrigação que a lei apresenta, a lei virá contra mim, o governo virá contra mim, ou, ou é normal? Quando arrolares todas a tua riqueza, ou seja, o teu patrimônio, ao testamento, pois não? Certo. Ah, o testamento, portanto, a nossa lei prevê que existem duas formas de adquirir-se o direito sucessório. Portanto, o direito sucessório em Angola obedece o princípio da causa-morte. Portanto, só é deixado o testamento, ou seja, só é lido o testamento após a morte. Após a morte. Antes da morte, não e jamais pode. Sim, mas é mesmo antes, é mesmo após a morte. No caso, Após. eu pronto, já parti para a eternidade, né? Sim, No sim, caso, sim. e deixei um testamento, Certo, onde os meus sobrinhos são os herdeiros certo. e não tem nenhum dos meus filhos. Neste contexto, os meus filhos serão defendidos pela lei para receber parte do que eu deixei, ou a lei vai obedecer o que eu deixei no testamento? Jamais. O testamento é a vontade do De cuio. decuio enquanto em vida. Se, porventura, o decuio previa que havia indignação por parte dos filhos em aproveitar-se da herança, aí sim. Ah, É cons- então deve-se deixar claro por que não incluir os filhos? com certeza. Ok. Com certeza. Porque os filhos são considerados herdeiro legitimário. Certo. É-lhe dado essa faculdade pela lei. Pela lei. A lei, naquelas situações, Manuzada, fugindo um pouquinho da nossa temática, ou seja, o direito de filiação, quando de facto, ou seja, a prestação de alimento, o Manusária não quiser prestar a sua responsabilidade como pai, a fuga paternidade. Exato. Portanto, é chamado a responsabilidade do pai ou dos pais que deu a fuga à paternidade a assumir a sua responsabilidade. É de lei. Certo. Tanto é que, na mesma situação dos sucessórios, portanto, é de lei, em primeira instância, chamar os herdeiros legitimários. Esses são os primeiros a ser chamados na partilha da herança. Agora, existem aquelas situações que eu não queria deixar passar, das dívidas. Será que as dívidas também são herdadas? É uma grande questão. Com certeza. Vamos aproveitar o momento e esclarecer Com dúvida. certeza. Com certeza. Portanto, as dívidas do depois não são herdadas pelos filhos, não. A dívida é intransmissível. Portanto, naquelas situações em que está a se discutir a partilha da herança, deve-se chamar aqui a responsabilidade da dívida do decuio. Ok. Portanto, é do patrimônio deixado onde será subtraído o valor para fazer o pagamento, face ao pagamento da dívida deixada. E o resto é que faz a divisão com... Do resto faz a divisão com os legitimários, que são os filhos do decuio. Agora, mas 50% do cônjuge sobrevivo, nesse caso, deve estar reservado. Só apenas os 50% de discussão É que vai pagar as dívidas. vai pagar a dívida, mas outro sim. Quando casam-se em comunhão de bens, a dívida contraída, Azar. pelos casais, nesse caso,
tem a responsabilidade do cônjuge sobrevivo. Neste caso, o Mano Zádia casado, qualquer dívida que quiser fazer, tem de consultar a esposa. Porque casa-se em comunhão de bens. Casaram-se em comunhão de bens. Exato. Dali é que deve-se ter sempre um feedback com a parceira ou parceiro quando estiverem diante de uma situação de dívida. Muito bem, doutor Abraão, muito obrigado pela tua presença. Infelizmente, poderíamos ter falado muito mais, mas não há tempo para tal e gostava de deixar por terminado aqui a nossa conversa e agradecer, né, pela sua presença e tal e esperar que se disponibilize para a próxima vez estar aqui e debatermos sobre vários outros temas. Gratos pela Cadilo TV por ter estendido esse convite a mim. Portanto, espero que na próxima vez convidam mais. Não, obviamente vamos. Temos muitos temas que devem ser abordados a nível da lei, não é? E pronto, doutor Abraão é meu amigo e obviamente estará disponível para Estamos debater. Estamos prontos para servir. Muito obrigado. Pessoal, foi então assim a grande conversa com o Dr. Abraão em torno da obrigação dos pais em deixar herança aos filhos. E já sabe, deixe nos comentários o que é que acha. Diga nos comentários o que é que achou desse tema e deixe a sua opinião também em relação à grande questão. Portanto, estamos juntos. Subscreva o canal, curta, partilhe para que possa chegar a mais pessoas. Eu sou o Jorge Zádia e estaremos juntos na próxima edição. Até já!